Livro de Marcos, capítulo 5. Aleluia. Que Deus tome a direção nessa noite e fale somente aquilo que Ele quer falar. Importa nessa noite que eu diminua e que Ele cresça. Você deve, nós temos aí um caminho a ser trilhado, um caminho santo, e nós vamos passar por ele determinado. Aos queridos que deram o nome ali para o batismo, eu queria convidar vocês domingo para estar comigo aqui às 9 horas da manhã. Que dia? Domingo. Ouviram? Quem deu o nome que quer batizar, domingo eu preciso que vocês estejam aqui às 9 horas da manhã. Nós vamos estar dando um estudo, conversando com vocês e já marcando o batismo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler? Apenas no verso 1 ao 5 diz assim: chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. E logo que Jesus saía do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias podiam alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia dominar ou domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros, pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. E a igreja diga amém. Sente-se um pouquinho só. Aleluia. Culto de libertação, caminho santo. Aleluia. Queridos, o interessante desta passagem, ela começa dizendo assim: chegaram do outro quem está na igreja, diga amém. Aleluia. Preciso de você para me ajudar a pregar. Por que eles chegaram do outro lado? Jesus, nos versículos anteriores, esses mesmos discípulos estavam no barco com ele e enfrentaram uma tempestade muito grande. E Jesus agora vai no meio dessa tempestade. Eles vão navegando e vão chegar do outro lado. A Bíblia faz questão de dizer que ao chegar do outro lado, eles foram recepcionados por um homem. E esse homem, ele era possesso, ele estava cheio de demônios. E a Bíblia faz questão de dizer que não tinha grilhões, não tinha cadeias, nada poderia prender. Porque eles até tentaram, mas eles amarravam correntes, ele quebrava. Colocava cadeado, ele quebrava. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso nessa noite? Nós precisamos entender que Jesus, ele vem ao encontro dos seus. Na atual realidade desse homem, a sociedade já teria desprezado, já teria olhado para ele de uma forma diferente. Ele já não tinha mais convívio familiar, ele não tinha mais amigos, porque na hora da dificuldade, preste atenção, os seus amigos vão te deixar. Na hora que você mais precisa, falou: é agora. Agora eu vou ver quem é meu amigo. E para nossa decepção, que eles são poucos. E muitas vezes nenhum. Então aqui, queridos, está uma história real de uma pessoa que tinha família. Eu acredito que essa pessoa, ela tinha um lar. A Bíblia não faz questão de dizer o nome nem tampouco a idade.
Mas a Bíblia diz que ele foi levado para uma cidade nos Gadarenos. E essa cidade era uma cidade onde eles criavam porcos, aonde existia muitos porcos. E ele foi mandado ficar junto com os porcos. Só que o habitat dele era diferente do meu e do seu. Ele já não morava em casa como você mora e muitas vezes reclama da sua casa. Você reclama, ou está apertado, ou está ruim, ou a tinta não presta, queimou isso, queimou aquilo, você reclama. Agora nós nos deparamos com uma realidade de alguém que não tem mais casa. Ele vai morar aonde? No cemitério. E morava no cemitério, querido, olha para mim, deve ser o fim. Porque o lugar para onde nós vamos, ou a nossa matéria, o nosso corpo é o cemitério. Então é o fim. Eu fico imaginando, queridos, como que era o café da manhã desse homem. Não tinha. De que era que ele se alimentava? Não sei. Eu sei que ele era solitário e sofredor. Eu sei que ele sozinho, em meio a tanta solidão, em meio a tanta coisa na cabeça, a Bíblia diz que nem roupa para vestir ele tinha, ele andava pelado. Para ser chiqueiro, né? Ele andava sem roupa. E a sociedade já distanciava dele e deixava ele de lado. Porque a verdade é, querido, que as pessoas só querem estar próximo de nós, preste atenção, os interesseiros, quando nós temos alguma coisa a oferecer. Aprenda um dia a dizer não para a pessoa. Olha o tamanho da tromba dele, olha o picão. Porque nós humanos somos mal acostumados, queremos sempre ouvir sim das pessoas. Porque na verdade, para nós tomarmos uma atitude de pedir uma ajuda a alguém, já mexe no nosso caráter, mexe ou não mexe? Vão saber que eu estou necessitado. Vão saber que eu estou precisando. Eu não vou falar. Mas nesse texto, queridos, nós vamos ver uma cena terrível. Um homem sem casa, um homem aparentemente sem família, presente porque ele tinha família, mas ele estava presente, num lugar aonde a morte era evidente, aonde ele já não tinha mais esperança. Mas Jesus entra no barco, enfrenta a tempestade e vai ao encontro dele. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho do seu problema, Jesus quer entrar no barco e ir ao seu encontro para mudar a sua história. E Jesus chega naquela cidade, e aquele homem malucão, possesso, já corre ao encontro dele. Se fosse eu e você, correndo de volta para o barco, sei lá, o cara pelado vindo para cima de mim, vou ficar aqui não, vou embora. Mas ele corre em direção ao mestre e ele se prostra. Só que antes de prostrar, ele diz: olha, por que o senhor veio aqui? Veio me atormentar antes do tempo? Porque o diabo sabe onde Jesus entra, ele não tem poder. O que é que nós queremos falar isso nessa noite? Se Jesus entrar na tua vida, o diabo perde as forças e não pode contra você. E aquele homem se prostra e ele faz um pedido para Jesus. O diabo é usado, queridos, e Jesus assim permitiu. E ele disse: olha, não me mandem embora daqui, deixa eu entrar naqueles povos. E Jesus assim o permite. O interessante é que na vida daquele homem não tinha só um demônio. A Bíblia faz questão de dizer que eram muitos. Se você olhar a quantidade aproximadamente, queridos, que foi lançado no precipício
todos esses demônios estavam dentro de uma vida, atormentando, tirando a paz, falando que ele não tinha valor, falando que os pais tinham esquecido dele, falando cadê onde estão os seus amigos, falando olha, você não tem esperança, para você não tem mais jeito, é aí que você tem que ficar, você tem que dormir no sepulcro mesmo, você tem, por isso que você está isolado. Mas Jesus chega e muda aquela história. Não importa a forma que você entrou aqui hoje, queridos, se você botar no seu coração que você quer Jesus na sua vida, que você quer uma mudança, você vai sair daqui com essa mudança. Se existe um demônio te perseguindo, se existe um demônio te escravizando, hoje nós vamos dar uma ordem, em nome de Jesus ele vai sair. E depois as pessoas que tinham desprezado esse homem, agora o vê de roupa, de barba feita, cheiroso e sentado. Imagina aquelas pessoas que te perseguem, imagina aquelas pessoas que não acreditam em você, olhar para você e dizer assim: olha, quem te viu e quem te vê, verdadeiramente eu vejo Deus na sua vida. Deus vai fazer isso com pessoas hoje, queridos. Eu libero uma palavra, olha para mim aqui, chega de sofrimento. Você não é escolha do mundo, você é príncipe e princesa do Senhor. Deus derramou o seu sangue para te salvar, para me salvar, para nos dar direito à vida eterna com Ele no céu. E agora as pessoas olham para Ele que é transformado. Eu imagino o susto, ver Ele sentadinho, tranquilo ali, as pessoas passaram. Quem já viu um doidinho? Quem já viu um endemoniado? Ele quer te matar. Você passa do nada, ele te xinga, ele te joga pedra, ele faz alguma coisa. Talvez, ao ver esse homem transformado, as pessoas se aproximavam dele com uma certa resistência. Mas, queridos, existe um Deus que muda a história. Existe um Deus que muda a história. Existe um Deus que muda a história. Você não entendeu ainda? Existe um Deus que muda a história, e Ele vai mudar a tua história hoje. Interessante que Ele senta transformado, e Ele faz um pedido para Jesus, e Ele diz: deixa eu ir contigo no barco. Sabe o que Jesus respondeu para ele, queridos? Se você bem conhece o texto, você sabe. Você não vai entrar no barco, não. Você vai voltar para a sua cidade, vai voltar para a sua casa, vai voltar para a sua família. Eu estou te restituindo tudo isso hoje. Só que para esse rapaz chegar até a casa dele, ele ia passar por 10 cidades. E onde esse homem estava, eles pediram para que Jesus se retirasse da cidade, porque Jesus tinha causado um prejuízo para eles, porque era através da criação do porco, da venda do porco, que eles tinham renda. E eles pedem para Jesus se retirar. Jesus não tomou um café, não tomou um suco, talvez não comeu um pão, e ele foi lhe convidado a retirar da cidade. Jesus volta para o barco, e esse homem agora transformado, ex-endemoniado, ele pede para entrar no barco com Jesus. Sabe por quê? Quando Jesus faz alguma coisa na vida de uma pessoa, ela quer contar para todo mundo o que Jesus fez. Se você não sente esse desejo no teu coração, querido, eu quero orar por você. Nós podemos dizer: veja o que Jesus fez. Foi aquilo que nós cantamos, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia seria morte, mas
e ele passa por aquela cidade. Eu digo que foi um dos maiores evangelistas, porque aquele mesmo povo que pediu para Jesus sair, quando Jesus voltou, Jesus volta lá, Jesus é tremendo, como diz o valor, Jesus é porreta. Jesus voltou e ao parar do barco, a multidão estava esperando. Veja o que Jesus faz. Veja o que Jesus faz. Agora eu pergunto, por que você não consegue viver assim? Por que você não vive o sobrenatural de Deus? Por que você não consegue viver essa mudança na sua vida? Um dia você está rompendo em fé. Um dia você fala: Satanás, sai da minha frente. Se você não sair da minha frente, eu vou passar por cima de você. E tem dia que você fala: Satanás, fica quietinho aí. Eu estou com medo de você. Por que, queridos? A Bíblia diz que nos falta fé. E por faltar fé, a gente não consegue avançar. Nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida. Quinto dia da campanha. Assim como Deus fez na vida deste homem, libertando, transformando, restituindo uma vida que ele não tinha mais, Deus vai fazer isso na sua casa, na sua área sentimental, na sua área familiar, na sua área financeira, na sua área conjugal. Deus vai fazer um milagre na sua vida. E esse homem, ao passar por essas cidades, ele contava o que Jesus fez. Eu fico imaginando ele falando: povo, senhoras e senhores, amigos, ouvintes da palavra de Deus. Sei lá o que ele falava. Eu era um ex-endemoniado. Eu não tinha casa. Eu morava na mansão dos mortos. E agora eu fico imaginando ele trilhar o caminho de volta para casa. Eu fico imaginando que ele, quando se aproxima da casa dele, depois que ele evangelizou, ele vai chegar em casa. Eu fico imaginando a recepção dos pais. Eu fico imaginando a alegria dos vizinhos, vendo ele voltando transformado. Nos dias de hoje a gente coloca uma camisa de força. No dia de hoje a gente chama a SAMU, leva para o hospital dos doidos. Mas ele volta transformado para a sua casa. Ele volta transformado para o seu lar. E eu quero dizer uma coisa para você. Se tem algo te oprimindo, se tem algo te entristecendo, se tem algo minando a sua fé, hoje é noite de você se levantar e dizer: Senhor Jesus, muda a minha história hoje. É noite de você se levantar e falar: Deus, eu creio que assim como o Senhor fez na vida desse gadareno, o Senhor libertou, o Senhor transformou, lhe colocou dentro da sociedade de novo, lhe deu uma família. E hoje eu escuto essa palavra e eu não passo nem um pouco do que ele passou. Eu sei que para o Senhor resolver a minha situação é fichinha. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite ainda, para mim já está orando por você. Até quando você vai aceitar? Me perdoe, querido, eu não estou menosprezando ninguém, mas eu preciso falar isso porque já está dentro do meu coração. Essa vidinha mais ou menos que você leva. Não estou falando área financeira, não, estou falando área espiritual. Tá? Essa vidinha de meio crente, essa vidinha que não se assume diante de Deus como profeta e como profetisa do Senhor, que não assume como filho e filha de Deus. Até quando? Até quando Satanás vai vir zombar da sua cara e você não vai levantar como homem e uma mulher de Deus e falar: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, eu não tenho mais negócio contigo. Até quando? Eu vou te dar um recado. Até agora. Porque a partir de hoje, se
você crê, você vai se levantar no poder de Deus, na unção de Deus, com coragem para vencer. Pastor, mas lá em casa também você vai usar a autoridade. Lá em casa você vai falar: a minha casa quem manda é Deus, a minha família pertence a Deus, a minha casa pertence ao Senhor, os meus filhos são do Senhor. Mas pastor, meu esposo ele é viciado, pastor, meu esposo bebe, pastor, meus filhos estão no mundo das drogas. Você já apresentou eles para Jesus? Jesus foi lá no sepulcro, foi lá na cidade do Gadareno salvar uma pessoa. Deus também pode entrar hoje na tua casa e mudar a tua história. De repente você fala: pastor, isso é comigo, sou eu que estou. Pastor, sou eu que não estou conseguindo romper. Eu estou muito triste, eu estou ferido, eu estou abatido. Mexeram comigo, eu não consegui me levantar. Falaram isso de mim, eu não consegui estar de pé. Eu quero te dizer nessa noite: se levanta, porque o seu descanso é mais adiante. Se levanta, porque ainda tem pedra para te dar